Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Capivara Debochada News. Mais uma treta que eu trago aqui do Cobos, né, contra o Adrilles. Essa treta eu quero que vocês comentem aqui. Assiste essa treta e eu vou fazer alguns comentários que é importante. Calma, Você quer condenar as pessoas porque usa uma de uma... Peraí. Calma, peraí. Então, Freud falou uma frase muito verdadeira. O medo de armas é sinal de um retardamento e emocional. E esse retardamento e emocional é causado pela sociedade moderna consumista, pela escola, pela mídia. A nossa sociedade moderna, ela incute um verdadeiro homossexualismo espiritual nos homens, que leva eles a terem medinho de arma de fogo. Só que a arma de fogo, ela não é nem um dever do homem, um direito do homem, ela é um dever. Ela seria um direito, por exemplo, da criança. Mas quando se trata de um homem adulto, é um dever, ele tem que defender a sua família. Ele tem obrigação, está na Bíblia. E nunca se concebeu na história da humanidade que os homens, chefes de família, não tivessem, seja ela um tacape no Paleolítico, seja ela uma espada, seja ela o equivalente atual da espada, que é um... Então, não se concebe um homem permitir que o governo lhe tome o seu... Um homem que é contra as pessoas terem filho não é homem, não é nada, é menos que um verme, porque pelo menos o verme, ele exerce sua função de verme, ele come carne podre e defeca. Isso é a função de um verme. Quanto às... é um negócio que deveria vender igual amendoim na praia. Não deveria ter background check, não deveria ter teste psicotécnico, porque teste psicotécnico não serve para absolutamente nada. Bom, galera, aqui é o seguinte. O que o Cogos falou aí, eu sou totalmente contra, tá? Ele falou que a arma tem que ser liberada igual amendoim na praia. É absurdo. Totalmente absurdo. Eu acho o seguinte, na minha humilde opinião, e somente minha opinião, e como eu disse, que se foda as outras opiniões. Mas olha só, a arma, ela tem que ser liberada e ela tá dentro do estatuto. Esse estatuto, ele rege o que você pode ter de arma. Se é um 38, se é uma pistola, se são armas restritas ou não restritas dentro desse estatuto do desarmamento aqui no Brasil. Eu acho que o cidadão, ele deveria sim ter o porte, não só a posse, tá? Porque a posse, ela é você ter ela dentro de casa ou no seu trabalho, você sendo o diretor ou dono do trabalho, né? Ou o proprietário do trabalho, da sua empresa. E hoje nós não temos o porte, né? O que é o porte? É você andar com a arma. Andar com a arma no seu carro, na sua cintura. Eu sou muito a favor do cidadão de bem ter o porte. Só que tem que ter regras. Quais são as regras? Tem que ser regularizado isso. Andar com uma arma regularizada. Passar por testes psicológicos, sim, né? Feito esses testes pela Polícia Federal. Teste de tiro. Como existe dentro do estatuto. Para você ter esse porte de arma, você tem que ter esses testes. Agora, a parte de você provar por que você quer ou não uma arma, eu acho também não é importante, tá? Para você provar, eu preciso de uma arma porque eu estou sendo ameaçado, ou... eu acho que não. Eu acho que o cidadão de bem, ele tem que ter porte de arma. Só que o problema de tudo isso, o foco de tudo isso, é em cima de ter ou não ter arma. Esse é o maior problema. Quem pode e quem não pode. Tá errado. O foco disso tem que ser em cima do que vai acontecer se você tiver uma má utilização da arma. Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Flórida, o disparo de arma de fogo em via pública lá dá 3 anos de cadeia no cara. 3 anos de regime fechado. Por que aqui você dá 1000 tiros na rua aí, o cidadão que tem uma arma, ele dá um monte de tiro, a polícia vai fazer a atuação, a prisão dele, e ele paga uma fiança e sai? Quer dizer, compensa pagar para ficar dando tiro, então. Porque se as leis
fossem mais rígidas dentro do nosso organograma, dentro das nossas legislações, fala, ó, bicho, você vai poder usar arma, não tem problema, você pode comprar sua arma, você passa nos testes bonitinho, faz sua prova psicológica, faz os seus testes de tiro, faz seus testes de se você é alcoólatra ou não, se você usa droga ou não, faz tudo, passou tudo, beleza, toma aqui o seu porte. Só que a partir do momento que você atirou em via pública, festejou um carnaval com tiro, festejou o ano novo com tiro pra cima, não interessa, prisão. Porque hoje o Brasil ele é banalizado nisso, né? Nem quem mata hoje vai preso, pô. Ah, o cara é réu primário, foda-se se o cara é réu primário. Se o cara matar torpemente, sem motivos nenhum, matar por matar, numa briga de trânsito, por exemplo, porra, é 30 anos fechado, meu irmão. Fechado, sem saidinha, sem nada. Você matou uma outra pessoa por besteira, por bobeira, por sei lá o que, é 30 anos de cana. Não tem essa de sair, ah, eu cumpri um sexto, um quarto, vou sair. Cara, isso compensa você matar alguém pra você pegar 30 anos e ficar 5, 6 na cadeia? Talvez pra quem faça isso compensa, pô. Principalmente o marginal. Você tá entendendo? Então eu discordo do que o Cogos falou em relação ao armamento. Eu acho que tem que liberar sim o armamento, mas dentro de regras. E endurecer as leis para quem efetua disparo de arma de fogo, para quem utiliza a arma de fogo de modo indevido, como fazer uma ameaça ou bater em alguém com uma arma, ou sei lá. Tem que endurecer as leis. Se não endurecer, não faz sentido proibir ou não proibir a arma de fogo. Porque a arma de fogo você pode comprar no Paraguai ilegal e trazer. E aí? Eu discordo. Eu acho que as leis têm que ser mais rígidas. Mas vamos continuar aqui com o Adriles. Eu vou colocar um pouco de água nessa fervura desse debate, tá? Eu discordo, fundamentalmente, do Cogos, da banalização da venda de... Por quê? Você tem que ter... A banalização, eu também discordo, né? Eu tô enfatizando isso. Foi o que o Adriles falou aqui. A banalização da arma de fogo, entendeu? Um estudo, uma sucessão de testes e sucessivos para saber se aquela pessoa, eventualmente, pode ou não portar. Dá para fazer um contraste em relação a essa pauta do deputado bandido que tentou assaltá-lo, né, com uma outra pauta que ontem aconteceu, que reverberou bastante também, de um empresário que policiais que estavam simplesmente averiguando lá no seu condomínio imagens de segurança de um furto que aconteceu no dia seguinte. Aí, se você olha a percepção do fato que aconteceu, esse empresário, ao que tudo indica, estava bêbado, esse empresário tinha como posse esse empresário tinha como posse tudo na sua casa, ou seja... Na verdade, aí o empresário realmente, pela matéria que saiu, estava embriagado, estava tomando, tinha droga na casa dele, enfim. Realmente, o teste, ele tem que ser feito, né? Do alcoolismo é complicado você detectar, né? Pelo bafômetro, pô, faz sentido, né? Agora a droga pelo sangue dá para detectar, o álcool também, se eu não me engano, pelo sangue também dá para se detectar, mas eu acho que ambos são diferentes, o tempo, o lapso de tempo que eles ficam no organismo. Nesse caso do empresário aí, ele trocou tiro com a polícia, acho que foi um policial baleado e morreu, e ele morreu também, né? Isso é um extra ponto de ter um armamento em casa. Isso é um extra ponto. Isso é algo separado, que é totalmente diferente do deputado que ele falou no começo ali, que o deputado reagiu a um assalto. Quer dizer, se o deputado não está armado ali, e legalmente ele pode andar armado, ele poderia ser assaltado ou até morto pelos vagabundos. Então, a gente não pode pegar uma parcela de cagadas que fazem e incluir num contexto, né, de usar ou não uma arma. Esse empresário, meu caro Paulo Cogos, tinha todos os documentos que lhe possibilitavam ter
eu estou sendo anti-armamentista por causa disso, de um caso específico, ainda que seja quantitativamente melhor e achar que a sociedade deva ser mas eu acho que quanto mais testes, quanto mais um arcabouço de testes, e eu acho que um exame toxicológico quinzenal ou mensal... Aí ele falou merda, né? Aí ele cagou e sentou, né? Sentou e esfregou a bunda, né? Porque não tem como você fazer um toxicológico de 15 em 15 dias ou de mês em mês para você portar uma arma. Você é retardado? Então vamos fazer isso com condutor de veículo, então, porque a arma na mão de um cidadão de bem, ela pode matar alguém, se você puxar o gatilho. É só nesse caso que acontece. Porque a arma, se você não puxar o gatilho, ela é um objeto inanimado, ela tá ali. Faz sentido. O carro é a mesma coisa. O carro é um objeto inanimado. Ele só se movimenta se você ligá-lo e apertar o acelerador. Agora, se você está portando uma arma e usa droga, se você está portando um carro, andando de carro e usa droga, e o efeito da droga é devastador, você vai ter a possibilidade enorme, lógico, de matar alguém. Então, por que não coloca de quinzenalmente, mensalmente o teste para habilitação, então? Você falou merda, não tem como. Seja, poderia impedir que esse empresário se lucre. O que você está falando é um completo absurdo. Você está criando um sistema de crédito social para o sujeito ter direito de defender a vida. Qual a diferença entre isso que você está falando e um crédito social chinês? Você está condicionando o sujeito a ter um o que você chama de crédito social? É um crédito social. Agora, o cara, sei lá, o cara planta uma erva na casa dele e puxa uma erva. Você acha que isso tira o direito do cara de defender a vida de sua família? Eu tenho uma amiga que, lamentavelmente... Aí o Cogos falou mais merda ainda, né? Se o cara planta uma maconha, que ele quis dizer, se o cara planta uma maconha na casa dele, ele tem que tirar o direito dele defender a família dele? Tem. Porque a maconha é uma tipicidade de droga que faz efeito ao ser humano quando você fuma em excesso. Né? Relaxa o cara. Relaxa o cara. Não sei, nunca fumei essa porcaria. Tenho até nojo de maconha. O cheiro é... Quem usa essa merda é um merda. Entendeu? Essa é a minha opinião. O cara que usa maconha é um merda. Ele é mais merda que todos, porque ele é um financiador de toda a desgraça que existe no mundo. Absurdamente. Isso se o cara planta uma maconha dentro de casa, um negócio dentro de casa, ele cai na lei de antidrogas, pô. Plantar, receber, distribuir, fazer uso, essas porra toda que tá lá no artigo lá da lei de drogas. Lógico que o cara não pode usar arma. Você deu pane na sua cabeça agora? Tá louco? Que sob efeito de álcool permanente, ela cria uma irresponsabilidade. Isso é um caso emblemático. O cara estava sob efeito de e estava completamente desconectado da realidade e saiu das pessoas. Deixa eu fazer Não, aí você tá passando pano pro cara. Meu cara. É igual dirigir. Dirigir por cima do patrão, você não pode estar autorizado. Você usa sob efeito de álcool. Eu tenho que concordar com o Adriles o seguinte, que ele falou lá que o cara tava de efeito com drogas, de álcool, e realmente, pô, o cara sai de si. Ele não sabe discernir o cara que tá embriagado, ou o cara que tá totalmente drogado. O cara não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Né? Ele vê um cara armado, ele não quer saber se é polícia ou não, ele vai atirar no cara, pô. Porque ele acha que é um risco pra ele. A audição dele é outra, a visão dele é outra, o senso de espaço dele é outro. E aí isso eu concordo com o Adriles. É criminoso, o que eu posso fazer? Então você vai ter que ter um exame psicológico quinzenal e licença para tirar carro. Como é que você corrige o problema da potencialidade de um empresário que tem as pessoas, então? O que você faz? Isso é uma fatalidade? O empresário, a mulher matou as pessoas inocentes, não é porque ele estava alcoolizado, ele matou porque ele é bandido, imoral. E a droga, o álcool, etc., não tinha responsabilidade moral. Vamos ouvir aqui, eu quero ouvir agora o Gustavo, ele queria fazer uma... Pessoal, eu quero ouvir aqui a provocação. Vamos ouvir a provocação aqui do Gustavo Souza. Eu acho, Adriles, me desculpe, mas tu prestou um excelente desserviço agora para a sociedade brasileira ao defender. Tu fez a fala de um comunista agora.
Porque é exatamente assim que eles pensam. Tu tá pegando a exceção e tratando como regra. Eu já fiz, eu tenho toda a licença, documentação, tenho. É extremamente difícil, existem vários testes, tu precisa fazer não só o teste psicotécnico, que eu concordo com o Cogos ali, não serve para nada, tu vai lá fazer uns desenhinhos, eu duvido que aquilo ali avalie a capacidade cognitiva, mental e, sobretudo, moral de Na alguma verdade, pessoa. o teste psicológico para você tirar uma habilitação provavelmente é ridículo, ou o teste psicológico que você vai fazer para entrar dentro de um concurso público também tem que ser melhor avaliado, essa questão de teste psicológico. O que eu quero dizer em teste psicológico é você ser avaliado realmente se você ter condições mentalmente, psiquiatricamente dizendo, de você portar uma arma. E isso busca pelos seus históricos, pô. Seus históricos criminais. Não precisa, eu acho que nem ter um exame psicológico, mas seus históricos criminais, pô. Por exemplo, o cara ele é envolvido lá dentro do histórico dele criminal, ele tem 3, 4 violência doméstica. Pô, o cara desse daí não tem capacidade de usar uma arma, pô. O cara que agride uma mulher não tem capacidade de usar uma arma, né? O cara tem lá várias vias de fato em festa, em clubes, em várias vias de fato. Um cara desse não tem condições psicológicas de portar uma arma de fogo, porque o cara tá brigando todo momento, toda hora ele entra numa confusão. Então é isso que tem que ser avaliado para você liberar uma arma para uma pessoa. Mas a gente tem que fazer teste prático, são meses e meses que tu espera para ver uma liberação, mas deveria ser. Aí eu concordo com o Cogos, porque de outro lado, o bandido não passa por nada disso para ter uma... O bandido não precisa fazer teste psicológico, ele não precisa ter ficha limpa, ele não precisa ter endereço fixo, profissão, entendeu? Existem vários mecanismos de controle já exercendo, que são exercidos sobre o cidadão, para quem quer para defender sua família. E essa questão de, então, tem que fazer de 15 em 15 dias, então, de 15 em 15 dias a gente tem que ir no Detran fazer teste e a gente pode continuar dirigindo. Olha o senso de desproporcionalidade que tu está colocando. Desculpa, mas um delito de serviço. Vamos lá, porque não existem esses mecanismos de controle que tu sugere, já existem, e muito mais do que tu imagina. Não, eu só coloquei um detalhe a mais nesses mecanismos de controle. Os testes toxicológicos, quinzenal ou mensal, que seja. Eu não acho realmente que a pessoa não vai poder beber nunca mais por causa que ela tem um porteado. Mas eu acho que é desproporcional você dizer o teste de 15 em 15 dias do Detran. Eu não estou dizendo para estabelecer uma proibição da população. Estou dizendo que tem que ter testes, sim, mais rigorosos. Inclusive, eu tenho um exemplo só. Toxicológico de 15 em 15 dias, de mês em mês, para saber o nível de álcool ou de... Sim, meu querido. Então, assim, um só teste a mais que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo para limitar totalmente a possibilidade da população se... Eu estou falando assim, é claro que exceções vai ser para ver. Vai ser para ver um cara que tem um surto psicótico, vai ser para ver um cara que bebeu demais no dia, mas você estabelecer mais testes toxicológicos nas pessoas que possam ter porte, eu acho que é um ganho, sim. Não estou dizendo para limitar potencialmente ao absurdo a possibilidade de alguém... Agora, que há exceções, e essas exceções poderiam ser coibidas se esse sujeito não tivesse nesse dia, se não usasse uso constante, permanente, de haxixe. Haxixe não é um exame toxicológico que seja mensal, quinzenal, bimensal, que vai apurar que você tem substâncias ilícitas no seu sangue. Qual é o problema de ter isso? Isso daí que você está falando é loucura, pura e simplesmente loucura. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos deixar a loucura de lado. Eu não vou nem rebater esse argumento. Isso é loucura. Não é 200 milhões de testes, não. Parou, é um absurdo. É um absurdo. Isso que você só falou. Não é o dinheiro que você faz com psicotécnico seria menos grana que você faz no exame toxicológico a cada um ou dois meses. Só isso. Eu quero mais gente. Eu não quero essa burocracia ridícula aí que vai gerar mais corrupção. Não é ridículo. Eu não acho que ele deva se sentar aí, não. Acho irresponsável. Sinto muito. Vamos só rodar. Eu preciso rodar. Só mais uma coisinha. Eu tenho uma amiga que ela usa. Eu sou moralmente contra esse pecado. Não pode. Não pode. Eu não quero que entre um bandido na casa dela. Você não tem direito. Você não tem direito de condenar uma pessoa só porque ela usa. Calma. Você quer condenar as pessoas porque eu planta. Peraí. Calma.
a vida para você tá falando do consumidor. Tirem o Cogos. Ai, o Cogos ficou muito irritado com essa situação e saiu da cena. Mas é isso, galera. O pensamento é esse. Eu acho que o porte de arma ele tem que existir para o cidadão de bem. Esse é um direito nosso, de defender a nossa família, defender a nossa integridade física. Lembrando que a arma ela só atira se você puxar o gatilho. Ela não é um ser vivo que fica atirando em qualquer pessoa, né? A arma, ela, como já ouvi falar, a arma ela não mata. Quem mata é o ser humano que não sabe utilizar desse instrumento aí. E o que tem que apertar são as leis. As leis têm que ser mais rígidas, né? Mas infelizmente hoje nós vivemos num país que até eu não posso falar muito aqui, mas você vê que bandidos estão sendo soltos pela nossa Suprema e estão aí, e não dá nada, né? Estão sendo tratados bem, estão se sentindo frio numa audiência de custódia, estão dando casaco, estão dando cafezinho, estão tirando algema. Então essa é a realidade do Brasil, né? Hoje eu acho que o brasileiro, no modo geral, estou falando, hoje o Brasil realmente ele não está preparado, ele não está preparado com a mentalidade que nós temos, com a cultura que nós temos, nós não estamos preparados realmente para andar armado como eu tenho essa opinião de liberar a arma para o cidadão de bem. Mas infelizmente hoje com a nossa cultura, nós não estamos, com as nossas leis, nós realmente não estamos preparados para ter uma arma. Essa é a minha opinião. Grande abraço, se gostaram deixa um like, segue o nosso canal, comenta aí o que você achou dessa treta e das nossas opiniões aí, e um grande dia para todos vocês. Fiquem com Deus.